E se Muzan fosse um caçador de Onis? Isso reviraria a história de Demon Slayer de cabeça para baixo. Mas a maior pergunta na verdade é, se Muzan fosse um caçador de Onis, quem seria o rei dos Onis? Afinal, necessitaríamos de alguém que transformasse os humanos em Onis. E quem será essa pessoa irá te surpreender. Entretanto, como seria Muzan caso ele fosse um caçador? Como seria sua personalidade, seu estilo de combate e o mais importante, qual seria sua respiração? São muitas perguntas a serem respondidas, por isso, ajeite-se onde estiver, com sua pipoquinha em mãos e aproveite essa história. Veja, nesta linha do tempo, para Muzan se tornar um caçador de Onis, ele necessitaria de ser alguém bondoso, alguém totalmente ao contrário do que ele é na linha original. Agora fica um questionamento interessante. Será que Tanjiro aceitaria Muzan como um caçador de Onis? Logo aquele que transformou Nezuko em Oni? Bem, a única forma de saber é perguntando pra ele. Então eu instalei a Talk no meu celular, um aplicativo totalmente gratuito que você pode usar tanto no seu celular quanto computador para conversar com diversos personagens e celebridades gerados por inteligência artificial com suas personalidades únicas e tons de voz. São mais de 100 mil personagens. Detalhe, você também pode criar o seu próprio, com personalidade e característica única. É bem simples e fácil. E nesta conversa com Tanjiro, eu lhe perguntei o que ele acha sobre o Muzan ser um caçador de Onis. Tudo bem, em uma linha alternativa. E essa foi a sua resposta. Se ele fosse um caçador de Oni e estivesse lutando contra eles, eu poderia pensar em aceitá-lo. Mas eu acho que ele nunca faria isso, porque ele tem um grande desejo de ser um ser supremo? Realmente é algo que Tanjiro diria. E você já se perguntou quais habilidades o Goku usaria para derrotar o Muzan, o rei dos Onis? Bem, eu perguntei pra ele, e aqui está. Eu usaria meu Kamehameha para destruir o corpo dele, e depois usaria o Instant Transmission para chegar perto dele e usaria o Spirit Bomb, que é uma energia pura que eu absorvo dos seres vivos. A energia do Spirit Bomb é muito forte e pode ser usada para destruir qualquer coisa, inclusive Onis. O Goku não está de brincadeira, e como citei antes, existem diversos personagens, como Luffy, Goku, Gojo, dentre muitos outros. Além de você poder conversar com seu personagem favorito por texto, você também pode fazer uma ligação com eles em tempo real e fazer todas as suas perguntas que você sempre quis fazer. É ótimo para passar o tempo. Oh sim, eu gosto muito dele, ele é muito engraçado e fofo, mas eu acho que ele está com medo de admitir seus sentimentos. Você acha que ele gosta de mim também? Você pode baixar e testar clicando no primeiro link da descrição e no comentário fixado. Eu garanto que você vai se divertir muito. E perceba que Muzan se tornando um caçador de Onis, podemos dizer que Tanjiro nunca embarcaria com Nezuko em sua jornada contra o rei dos Onis. Então, sem a ajuda dos irmãos Kamado, os caçadores terão grandes dificuldades, certo? Na verdade, não. Talvez eu diria que se tornaria ainda mais fácil com a participação de Muzan, um caçador de Onis com habilidades lendárias. Isso mesmo que você ouviu. Muzan, nesta linha do tempo, estaria ainda adoecido e sendo tratado pelo seu médico. No entanto, enquanto o médico realizava experimentos com o sangue de Muzan, ele foi infectado com a doença de Muzan. Porém, o processo para a cura de Muzan ainda faltava algumas etapas para ser concluído. E aqui a história de fato começa. O médico também estaria aplicando parte do tratamento de Muzan em si próprio, e ambos desenvolveriam poderes de Onis. Muzan, por ser alguém bondoso, conseguiu manter a todo custo a sua sede de sangue controlada, enquanto o médico, por outro lado, não conseguiu e deixou ser levado por este desejo. Logo, o médico sumiu da vida de Muzan, enquanto um dos progenitores do sangue original de Oni, Muzan revitalizava o seu corpo para ter uma vida comum. Ele começou a receber notícias de que havia alguém devorando humanos pela capital. Logo, Muzan entendeu de quem se tratava e, assumindo a culpa por tudo, a razão principal para Muzan se tornar um caçador de Onis é ir atrás daquele que o ajudou a ter uma segunda chance de vida e impedi-lo de comer humanos. Apesar dos caçadores de Onis não existirem ainda como uma corporação focada ao extermínio de demônios, Muzan saiu em busca do médico. Muzan, sem ser alguém treinado e sem muita habilidade, não tinha nenhum estilo de luta completamente definido, então teria de certa forma uma dificuldade em enfrentar Onis criados pelo médico. E com anos se passando, Onis se espalhariam pelo Japão, e não só isso, Yorichi, o caçador lendário, nasceria, cresceria e se tornaria aquele que criaria a respiração do sol. Detalhe, Muzan teve um processo de cura
interrompido. Sendo assim, ele ainda não se tornaria um Oni capaz de resistir à luz do sol. E como o médico estava aplicando parte do tratamento em si, Muzan não recebeu as mesmas quantidades do que na linha original, o tornando um Oni não tão forte como ele é na linha original. Entretanto, ainda possuiria as mesmas habilidades, porém, ele não admitiria usar o seu lado demoníaco, com receio de acabar se tornando alguém como seu médico, incapaz de controlar a sua sede de sangue. E adivinhe só, Yorichi se toparia com Muzan à noite, sem dúvidas. Yorichi, com seus sentidos aguçados, identificaria que Muzan é um Oni, partindo para cima do mesmo. No entanto, uma reviravolta louca aconteceria. Muzan suplicaria para que Yorichi encontrasse e detesse aquele que espalha e cria Onis pelo Japão. Intrigado, Yorichi começa a questionar Muzan, que conta toda a sua história e trajetória. Yorichi, sentindo boas intenções em Muzan, ele confia ao Oni sua técnica de respiração. Exatamente, Yorichi ensinaria a Muzan a técnica da respiração do sol. E agora as coisas realmente vão começar a ficar interessantes. Mas antes de prosseguirmos, quero que você verifique a sua inscrição aqui no canal para ver mais histórias como essa. E não se esqueça de deixar o seu poderoso like no vídeo. Aproveite o momento e arrasta a seção dos comentários para o lado e hype este vídeo. Isso vai me ajudar demais e é totalmente gratuito. E um obrigado especial aos membros de cultura que apoiam o canal com um valor simbólico. Vocês são incríveis. Você também pode virar membro clicando no botão Seja Membro, que isso vai te garantir diversos benefícios aqui no canal. Você vai poder marcar o seu nome na história deste canal. E veja bem, como eu falei antes, Muzan não tem muita experiência em combate e para dominar a respiração do sol, ele passaria por um treinamento intenso, o que significa que Yorichi não ensinaria os descendentes de Tanjiro, mas sim Muzan. E como sabemos, Yorichi é literalmente um cara fora da curva, sendo o único a usar a respiração do sol. Pois caso você não se lembre, Tanjiro na linha original não utiliza a respiração do sol, mas sim uma cópia, a Hinokami Kagura. E mesmo Kokushibo sendo um Oni poderoso, não foi capaz de superar a técnica da respiração do sol de Yorichi. Então, como alguém como Muzan conseguiria? Perceba que o desenvolvimento da sua técnica de respiração o tornaria capaz e apto a desbloquear a sua marca de caçador. Afinal, ele teve contato com Yorichi. E essa aproximação, tanto de aluno como mestre, tornaria Muzan amigo de Yorichi. E você alguma vez conseguiu imaginar Muzan sendo amigo de Yorichi? Porque eu definitivamente não consigo. Pelo menos, não na linha original. Com o passar dos anos e o treinamento de Muzan concluído, Yorichi passaria seus brincos de Hanafuda a Muzan, como uma forma de certificado de conclusão do treinamento. E mesmo Muzan se tornando amigo de Yorichi, o destino de Kokushibo, no entanto, não mudaria. Ele iria se aliar ao médico de Muzan, ou melhor, ao rei dos Onis. Com o passar dos anos, o melhor amigo e mestre de Muzan, Yorichi, morreria nas mãos de Kokushibo. E por ser um Oni, Muzan ainda vagaria em busca de encontrar o seu médico para detê-lo. É estranho ficar chamando o rei dos Onis de médico, não? Então vamos chamá-lo pelo seu nome, que é, bem, nunca foi revelado. Então chamaremos ele de Shikotsu Yami, nome sinistro com um significado profundo. Veja comigo o significado de cada kaiju em seu nome. Shi significa morte, Kotsu, ossos, Yami, escuridão. Sendo assim, um nome digno ao rei dos Onis. Séculos se passam até chegarmos na Era Taisho, a era do grupo atual de caçadores que vemos na linha original. E você acha que Muzan faria parte desse grupo, principalmente sendo alguém tão forte? Alguém que foi treinado pelo Yorichi Tsugikuni, o criador primordial das respirações? Eu tenho sérios motivos para acreditar que Muzan não faria parte do grupo dos Hashiras, ou caçadores, principalmente por ser um Oni e estar disposto a caçar Shikotsu Yami, vagando por todo o Japão e criando-se assim a lenda do caçador fantasma, aquele que nunca morre ou descansa. Poucos se encontraram com ele e seu nome se espalha pelo Japão, e Muzan sempre se recusou a ensinar alguém a técnica da respiração do sol, ou melhor, a imitação desta técnica, visto que não se sentia digno de passar os ensinamentos de seu amigo e mestre adiante. Mas a jornada de Muzan mudaria completamente nesta era. Enquanto vagava pela floresta, ele escuta um estrondo, enquanto o chão se estremece. Nada mais, nada menos que um trem se descarrilha, e ao chegar ao local,
final, ele vê um Oni de extremo poder lutando contra um caçador. E vocês sabem de quem eu estou falando, certo? Ninguém menos que Rengoku-san, o pilar das chamas, lutando contra a casa, o Lua Superior 3. E será que Muzan conseguirá salvar Rengoku de sua iminente morte? Meus amigos, não deveríamos fazer essa pergunta. A pergunta na realidade deve ser: será que a casa, o Lua Superior 3, conseguirá sobreviver em uma luta contra Muzan? Mesmo que Muzan não seja como Yorichi, ele é um dos Onis primordiais, ou seja, praticamente invencível. Ou pelo menos, não tanto quanto ele seria se consumisse carne humana. Mas não quer dizer que ele seja fraco. Perceba que ele tem o estilo da Hinokami Kagura, a marca do caçador, o mundo transparente, o estado altruísta e o passar dos anos enfrentando Onis só fez com que ele refinasse ainda mais as suas habilidades na esgrima. Então, se Tanjiro, com poucos anos de treinamento e pouca experiência, conseguiu derrotar a casa na linha original, imagino que Muzan nesta linha do tempo pode fazer. Sem enrolação, Muzan partiria contra a casa, salvando Rengoku da sua iminente morte. Logo, a casa reconheceria Muzan por causa das memórias de Shikotsu, visto que os Onis estão conectados ao seu líder. Mas a casa não se surpreenderia, pensando que Muzan é um Oni extremamente fraco, já que não devora seres humanos. E como sabemos, ele está muito enganado. Com um pequeno conflito entre Muzan e a casa, dada a primeira brecha na luta, Muzan, utilizando a 12ª forma, Valsa Enbu, decapita a casa rapidamente. Rengoku se impressiona, pois Oni mal aguentou 1 minuto contra o caçador que estava diante de seus olhos. E pelo nascimento do sol, a casa não é capaz de regenerar a sua cabeça, visto que, como nos foi apresentado, Onis a partir do 3º rank dentre os Luas superiores tem essa capacidade. E quando Muzan também começa a queimar, Rengoku logo o protege com a sua capa. E aqui foi um passo extremamente importante na batalha contra os Onis, pois Rengoku insiste em levar Muzan até a corporação, onde se encontra com os demais Hashiras e o Buyashiki, que o reconhece como o caçador lendário, o fantasma dos Onis. Com sua habilidade insana, Uzui pede para que ele se junte na busca de suas esposas no distrito do entretenimento, onde os caçadores enfrentam Gyutaro e Daki, os Luas superiores 6. E sem delongas, quando Uzui encontra com Daki, ele logo a decapitaria, surgindo Gyutaro, que o surpreenderia com seus ataques de veneno. Assim que Muzan chega, ele rapidamente corta os laços de Daki, a decapitando novamente. No entanto, ele percebe que seu pescoço se regenera, deixando a tarefa de manter a Oni ocupada para Zenitsu e Inosuke. Lembrando que Tanjiro não estaria presente aqui, pois digamos que é como se fosse um efeito borboleta, onde uma coisinha mudada na história resultaria em grandes mudanças. E quando ele utiliza a 7ª forma, Lança do Girassol, decapitando Gyutaro, o pescoço do Oni se regenera novamente. E aí que Muzan percebe que precisa decapitar ambos os Onis, e ele seria capaz de fazer isso sozinho? Veja, Muzan traria Gyutaro o mais próximo da luta entre Zenitsu, Inosuke e Daki. Neste ponto, tanto Hashira do Som, Tenryuzui e seus servos, os outros caçadores Zenitsu e Inosuke, se enquadrariam no quesito de despertar a marca de caçador, o que permitiria os caçadores lidarem mais facilmente com essa movimentação dos Onis, deixando os próximos o suficiente para Muzan utilizar a 11ª forma, Dança da Auréola do Dragão Solar, cortando ambas as cabeças dos Onis simultaneamente. Infelizmente, Tengen ainda seria envenenado e poderia morrer, a menos que ele aceitasse a proposta de Muzan em se tornar um Oni. Visto que Muzan conseguiu controlar a sua vontade de sangue, Uzui aceitaria, para que assim pudesse viver ao lado de suas esposas. E vocês sabem o que significa quando um Oni tem o sangue do rei dos Onis, não é? Nesse caso, de um Oni primordial, eles adquirem a habilidade de sangue, ou seja, o Kekijutsu de sangue. Qual será a habilidade de Uzui? Bem, assista até o final para descobrir. E devo dizer que Uzui não se tornaria alguém com sede de sangue, visto que parte dos desejos bondosos de Muzan. E embora agora estão conectados, Uzui recomenda que Muzan troque a sua espada, pois a espada de Muzan estava desgastada, vista a quantidade de séculos em que ele não trocava a
sua espada. Sendo assim, ele vai para a Vila dos Ferreiros, onde encontra-se com Mitsuri e Muichiro, e algo insano acontece. Muzan, ao ver o boneco de seu amigo Yorichi tipo 0, decide treinar com ele como uma forma de reviver as suas memórias. No entanto, ao derrotar o boneco, ele reconhece a lendária espada de seu amigo, praticamente intacta, precisando apenas de ser polida. E enquanto Haganezuka polia a espada de Muzan, Gyoko ataca a Vila dos Ferreiros com seus peixes demoníacos e Hantengo invade o quarto de Muzan. Como Tokito não se daria muito bem com Muzan, por ele ser um Oni e ter ainda transformado Uzui em um, ele ficaria desconfiado de Muzan e caminharia à noite pela floresta, encontrando-se com Gyoko atacando Haganezuka. E não preciso nem dizer que os clones de Hantengo sofreriam o mesmo destino que sofreram na linha original. Seriam decapitados com a 11ª forma, Dança da Auréola do Dragão Solar. E quando Zorakuten, a fusão dos clones de Hantengo, surgisse, Muzan seria capaz de passar pelos dragões de madeira, os cortando e os driblando com a 2ª forma, Arco-Íris Falso, chegando até a cabeça de Zorakuten tão rapidamente que não abriria espaço para o Oni utilizar a sua habilidade de grito sonoro. Logo decapitaria e, saindo correndo atrás do clone original de Hantengo, conseguiria o decapitar. E perceba que tudo isso aconteceu antes de Mitsuri conseguir chegar até a batalha contra o Lua Superior 4. O destino de Gyoko, o Lua Superior 5, seria o mesmo, visto que Muichiro, por se encontrar com Muzan, despertaria sua marca de caçador, decapitando Gyoko, o Lua Superior 5. Depois que a vila é salva, a espada de Muzan é entregue, o que faz o Oni cair em lágrimas, prometendo honrar o legado de seu amigo e mestre, não só provando seu valor a Muichiro, mas também o fazendo lembrar que ainda mantém viva a sua parte humana. Neste momento, na linha original, aconteceria o famoso treinamento Hashira, e aqui Tamayo, juntamente com o Shinobu, desenvolveria um veneno contra Muzan. Porém, apesar de alguns encontros aqui ainda não acontecerem nesta linha do tempo, neste caso, Tamayo não encontraria-se com Yorichi, para que ele a salvasse do controle de Shikotsu Yami, o rei dos Onis. Sendo assim, o treinamento dos Hashiras aconteceria e Muzan disponibilizaria de seu sangue para Shinobu criar um antídoto minimamente viável para paralisar ou curar o rei dos Onis e encontrar uma cura para os outros, pois ele estava com um mau pressentimento. E errado não estava. Shikotsu invade a corporação dos caçadores de Onis atrás de Muzan, aquele que está atrapalhando seus planos há séculos. E sem Tamayo para envenenar o rei dos Onis, a tarefa seria dada a Shinobu. Por isso, quando Kagaya se faz de isca e a sua mansão explode, assim que os Hashiras se encontram com Shikotsu, antes que os caçadores pudessem ter a chance de envenená-lo, as portas para o Castelo Infinito se abrem. E o rei dos Onis, podendo lutar, a corporação terá grandes problemas, pois Shikotsu planejou uma estratégia para separar a corporação dos caçadores e Muzan. Com isso, o rei dos Onis lutaria com todos os Hashiras. Repito, com todos os Hashiras, a fim de acabar com eles antes de enfrentar Muzan. Enquanto o fantasma dos Onis, Muzan Kibutsuji, fica ocupado lutando contra os Onis, que espreitam o Castelo Infinito e os Luas Superiores, Kaigaku, Nakimi, Douma e Kokushibo, aquele que matou seu próprio irmão e mestre amigo de Muzan. A pergunta que fica agora é: será que nessa situação os caçadores irão vencer? Bem, antes de eu te responder, peço que se ainda não deixou o seu gostei, faça isso agora mesmo. E sem delongas, se inscreva no canal com o sininho ativado, pois só aqueles que são inscritos são considerados de nível Hashira a nível Muzan e Yorichi. E veja, todos os caçadores estão vivos aqui, e Tengen ainda estaria lutando ao lado da corporação, e não só com a marca despertada, mas como um Oni altamente poderoso, sendo tão forte quanto Gyomei Himejima, com seu Kekijutsu sonoro capaz de criar explosões de sons ao redor do ambiente, o que ajudaria e muito na luta contra o rei dos Onis, pois além de seu Kekijutsu, Tengen poderia servir como um tanque para os Hashiras, conseguindo ajudá-los a desbloquear a sua marca com o calor da batalha e outras habilidades, como a arma vermelha brilhante, mundo transparente e estado altruísta, mantendo-se de
de pé contra o rei dos Onis durante a luta. E enquanto a batalha do outro lado do castelo acontece, Muzan não está em desvantagem. Ele se sobressai aos Onis, decapitando primeiro Kaigaku, o Lua Superior 6 substituto, um Oni com temperamento muito instável, capaz de fazer Muzan identificar uma brecha facilmente, e se sobressaindo contra os ataques impiedosos de Douma, visto que a sua velocidade pode ser insana, já que é um Oni, e possui a Hinokami Kagura, uma vez que ultrapassa as defesas de Douma, o Lua Superior 2, e consegue o decapitar, resta apenas Nakimi e Kokushibo. Neste momento, Muzan sequer utilizou suas verdadeiras habilidades de Oni, pois prefere honrar o seu lado humano nesta batalha contra os demônios. O que ele não sabia até então é que Kokushibo foi quem matou Yorichi, e quando Oni revela isso a Muzan como uma forma de mexer com seus sentimentos e desestabilizar o caçador de Onis, Muzan simplesmente muda sua feição para alguém tão aterrorizante que faz o próprio Kokushibo tremer. Mas fiel aos seus princípios, Muzan parte em direção a Kokushibo, tendo uma batalha épica contra o Oni, enquanto Nakimi utiliza as paredes do Castelo Infinito para esmagar Muzan. Porém, o Oni é ainda mais habilidoso, passando por todos os obstáculos durante a luta e derrotando Kokushibo com a espada de seu irmão. E antes que Kokushibo continue lutando, após regenerar a sua cabeça praticamente em um piscar de olhos, Nakimi foi decapitada e o Castelo Infinito estaria se desfazendo. E se você acha que só o Naruto tem o discurso no jutsu, está muitíssimo enganado. Antes dos Onis voltarem a lutar, as palavras de Muzan tocam o coração de Kokushibo, pois o faz refletir sobre o sentido de sua vida e como Muzan, mesmo tendo tudo para conquistar o mundo, decidiu seguir a vida com honra, se importando com os outros, assim como seu irmão. Sendo assim, Kokushibo deseja muita sorte a Muzan e tira sua própria vida. Chegando à batalha, Muzan vê os Hashiras caídos e alguns mortos. Os únicos de pé são Tengen, Rengoku, Sanemi, Gyomei e Tomioka. Àquela altura, Muzan, como um Oni, tem estamina infinita, então ele decide segurar Shikotsu Yami até o amanhecer, visto que por devorar humanos durante séculos, o Oni é absurdamente mais poderoso e Shinobu não conseguiu aplicar o veneno no rei dos Onis. Muzan pretende estender a luta até o nascer do sol, onde ambos iriam morrer pelo sol e pagar pelos seus pecados. Mas quando o nascer do sol chega, Uzui e Muzan começam a se ferir absurdamente e nada acontece com o médico, ou melhor, o rei dos Onis. Visto que, bem, é óbvio, o médico sabe a cura completa, ou seja, ele é um Oni perfeito, algo que Muzan nunca conseguiu ser. Mas os caçadores se recusam a perder esta batalha, então segurando o Oni com suas últimas forças contra a parede, eles suplicam a Muzan para que o caçador dos Onis o devore, visto que também consegue modificar o seu corpo, já que é um Oni primordial. E mesmo indo contra todos os seus princípios de manter o seu lado humano, Muzan se transforma em sua forma final, modificando toda a parte de seu corpo em uma enorme boca, devorando o médico e absorvendo para si seus poderes e resistência ao sol. No entanto, era tarde demais para salvar o Uzui. Ele havia sido completamente desintegrado. Mas, graças ao seu esforço, os caçadores venceram a luta contra o rei dos Onis. E Muzan conseguiu vingar Yorichi e seguir com seu desejo de fazer Kokushibo se redimir. Mas, se você pensa que Muzan vagaria pela eternidade, está muito enganado. Kanao chega com um antídoto reserva que Shinobu deixou com ela para uma última situação. E assim Muzan se livra do que para ele era uma maldição eterna, vivendo o resto de sua vida feliz com os atuais Hashiras. Mas e aí? Comenta aqui embaixo o que você quer ver no próximo vídeo. Estou ansioso para saber. Não esqueça de ver esse vídeo aqui que eu separei para você. Tenho certeza que você vai gostar. Deixa o like, se inscreva no canal e eu te vejo lá, otaku.